E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje, sim, nós vamos falar do novo álbum do Justin Bieber, o Justice. Esse álbum vai ser inteiramente falado nesse vídeo, vai ser quase um review do álbum, porém eu vou expressar algumas coisas que eu entendi sobre esse projeto e que serviu como a redenção do Justin Bieber depois de tudo que ele passou com o fracasso que foi a era Changes e como as pessoas também mudaram sua perspectiva em cima do que ele é artisticamente por causa de um álbum ruim. Então o Justice ele serviu para trazer toda essa nova fórmula pra gente. A gente vai discutir isso hoje e entender mais desse novo mundo que o Justin quis trazer pra gente. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Por volta mais ou menos dessa época no ano passado, a gente teve o lançamento do álbum Changes, que foi um álbum de estúdio do Justin que recebeu um apelo muito negativo, tanto da crítica quanto dos ouvintes que acompanham o Justin desde muito tempo. E assim, a era Purpose, que foi a última era do Justin com muita maestria, vamos dizer assim, em que a gente teve grandes singles, nós tivemos grandes clipes, nós tivemos grande tour, nós tivemos uma grande aclamação pelo próprio álbum em si, a gente teve o Justin entregando um dos melhores trabalhos da carreira dele. O sucessor, ele meio que tem uma determinada pressão para poder ter o mesmo tipo de narrativa, né? Então assim, ou ele evolui ou ele se mantém como ele conseguiu se consagrar naquele momento. É mais ou menos o que se espera quando nós temos um grande álbum. E aí o que aconteceu? O Justin lança um documentário, Seasons, em que ele mostra a sua vida em diversas fórmulas diferentes. E ele dá a entender pra gente que todo o álbum Changes seria um reflexo de tudo que ele sofreu e ele aprendeu na sua vida pessoal depois de Purpose. Porém, quando a gente recebe o álbum, não é o que a gente escuta. A gente recebe um álbum que o primeiro single, por exemplo, é Inhame, uma música, assim, vamos dizer, vazia perante a proposta que ele ofereceu, simplesmente um club banger, uma música, assim, que não tem definitivamente uma personalidade do Justin Bieber. Você não sabe falar o que é Justin Bieber ali, o que ele representa nessa música. Ele simplesmente canta uma música chiclete que foi Inhame. Assim, ele perde oficialmente esse senso de personalidade dele, né? O público em si começa a olhar para o Justin e falar assim, tá, mas ele é só algo genérico? Ele é somente trap? Ele é somente hip hop? Ele tá tentando imitar o Usher? Ele tá tentando fazer isso, fazer aquilo? E se isso fosse um efeito somente do público, a gente até entenderia de certa forma, tá? Porque ele tem muitos haters. Porém, ele recebeu uma aclamação negativa da crítica. E essa aclamação negativa definitivamente foi o que mexeu muito com ele, porque serviu um pouco de embasamento, vamos dizer assim, para o que as pessoas estavam falando do projeto dele naquele momento. Mas é aquilo, gente, a vida de qualquer pessoa é exatamente o que o Justin provou com esse novo álbum. A vida é feita de acertos e feita de erros. Ele errou com Changes, mas ele acertou com Justice. Essa redescoberta do, vamos dizer assim, mojo dele, definitivamente fica provada com a questão lírica, interpretativa e também musical do novo álbum. Justice, ele é um álbum extremamente rico de assuntos e ele vai desenrolando sobre a história como se fosse um diário que o Justin escreveu cada dia durante esses últimos meses da vida dele, porque esse álbum acabou sendo feito muito rapidamente, mas mesmo sendo feito rápido, ele conseguiu explicar a sua jornada de mudança muito bem. Ele vai de lições de amor e compaixão, como por exemplo em faixas como As I Am, e também reflete os seus erros do passado como jovem artista pop em Lonely. Mas vamos começar a entender um pouco da estrutura musical do álbum e como ele se comunica com a gente, tá? No começo do disco, as 4 primeiras faixas, o que a gente tem é o Justin na sua perspectiva de marido.
tá? Ele reflete os efeitos do casamento na sua vida, ele reflete o amor que ele sente pela Hailey, a confiança que ele sente pela Hailey e como aquilo ali realmente foi importante para trazer ele de volta para si mesmo. Nós temos, por exemplo, Off My Face e também uma super incandescente aí que foi Deserve You, que inclusive foi a minha preferida dessa primeira parte do álbum. A saúde mental começa a ser falada depois da quarta música do álbum, e é onde o Justin mais se comunica com a sua verdade pessoal nesse projeto. E você consegue enxergar muito mais os reflexos de tudo que ele falou lá no documentário do Changes. Na faixa Unstable ele diz: às vezes acho que estou pensando demais, começo depois a ficar ansioso, às vezes eu não consigo nem respirar. E isso é muito forte, gente, porque ele refletiu tudo que ele passou em meses de uma forma muito assim, vamos dizer, sem máscaras. E quando o álbum chega na sua metade, a gente tem uma surpresa muito grande, porque da segunda parte do álbum até o fim, ele é um álbum muito neon, ele é muito colorido, ele é muito divertido, ele traz de volta aquele Justin pop dançante que a gente teve, por exemplo, no Purples, né? Só que qual que é o negócio? A gente tem uma interlude que eu nunca esperaria ouvir em algum projeto de Justin Bieber, né? A gente sabe que ele foi uma das pessoas assim que apoiou muito o negócio do George Floyd lá do ano passado, do Black Lives Matter. Ele disse que queria estar mais proativo do mundo nessa nova fase da vida dele que começava, mas eu nunca esperaria ver uma interlude dentro do álbum com um discurso do Martin Luther King. A interlude diz: se você nunca encontrou algo tão querido e precioso para você e que é algo que você morreria por ele, então você não está apto a viver. E assim o álbum começa exatamente a parte pop e a parte mais divertida da vida de Justin, ao mesmo tempo que ele continua batendo nas teclas da sua saúde mental e buscando sua redenção e entendimento do público. Temos, por exemplo, o hino de luz estroboscópica Somebody, que foi feita pelo Skrillex. Temos, por exemplo, uma das músicas mais fortes de todo o álbum ali, que é Ghost, que fala exatamente sobre a perda de entes queridos, e essa música ela tem um hit disco mais acelerado. É bem interessante essa coisa de dançar por cima da dor, porque isso foi algo que a gente fez nessa quarentena. Muita gente perdeu entes queridos por causa do coronavírus. E todas essas perdas, você parece que consegue enxergar o Justin sentindo a dor dessas outras pessoas e entregando uma música que dá para essas pessoas o entendimento disso e uma perspectiva para um amanhã. Só que assim, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui dá a entender de certa forma que o álbum Justice, pelo próprio nome dele, é um álbum de protesto, ele é um álbum político, só que ele não é, tá? Não se enganem em relação a isso. Pelo álbum ter esse teor de ter, por exemplo, uma interlude do Martin Luther King, não faz o álbum um álbum político. Ele é muito mais um disco confessional e autobiográfico do que político. É uma justiça que ele tá fazendo por ele mesmo. Esse disco ele é oficialmente a continuação mais apropriada porque o Purples pediria depois. Ele é armado com um otimismo recém-descoberto, nascido de um lugar escuro. Ele entende que é melhor quando está aproveitando suas próprias experiências, projetando emoções humanas relacionáveis e redescobrindo por que ele está ali. Ele canta sobre coisas que ele realmente se preocupa, são sua esposa, sua saúde mental, injustiça social e outras suas confissões aí dos últimos meses. Não sei se todo mundo vai ter essa percepção que eu tive em relação ao Justice, talvez porque todo mundo talvez vai ficar já com aquele sentimento de, vamos dizer assim, o que Justin Bieber é no Changes jamais vai mudar. Porém, eu consegui enxergar uma coisa nesse novo projeto que definitivamente dessa vez voltei a colocar o Justin entre um dos artistas mais interessantes para ouvir nesse ano.
tá? Eu acho que ninguém merece ser punido para sempre por um erro. Eu acho que todo mundo tem que ter uma segunda, uma terceira chance, se necessário até uma quarta chance, se o seu erro, no caso, for um erro como o do Justin, em simplesmente lançar um álbum que não foi tão bom como Changes, entende? Eu acho que as pessoas precisam ser um pouco mais tolerantes com os artistas e olhar também para que essas pessoas são humanas, que essas pessoas passam coisas, que essas pessoas vivem coisas que muitos de nós não vivem, né? Porque nós somos pessoas zero à esquerda, vamos dizer assim, né? Perante o que essas pessoas aí têm, a responsabilidade que elas têm de gerar grana, de gerar público dentro de uma indústria como a musical. Então, assim, reflitam sobre isso. Ouçam o álbum Justice e comenta aqui o que vocês acharam do álbum, tá? É muito importante esse seu feedback, porque assim eu vou ver o que você achou do álbum, vou ver se funcionou a minha realidade, a gente discute os temas e vamos vendo até onde isso daí vai, ok? Ó, um mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.